Olá, sejam bem-vindos, senhores, à nossa apresentação de hoje. Meu nome é Claudinei, eu sou representante da empresa Sysconv Softwares. Hoje eu vou estar falando aqui a respeito da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS para os registros referente ao cupom fiscal. Se eu não me engano, acho que é o bloco C481 e C485. O cupom fiscal é aquele antigo documento fiscal que era emitido pelas impressoras fiscais, que hoje já foi até extinto, muitas empresas nem utilizam mais, até porque a legislação não permite. Hoje esses documentos foram substituídos pelo SAT e pela NFCE, que é a Nota Fiscal Consumidor Eletrônica. Por que eu estou falando aqui a respeito do cupom fiscal? Porque muitos contribuintes adquiriram o direito de refazer, de abater o ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS referente aos últimos 5 anos. Então pode ser que nesses últimos 5 anos, o qual o contribuinte tenha direito a pleitear esse crédito, ele utilizou esse tipo de documento fiscal. Então ele precisa fazer esse ajuste no arquivo e reenviar para a Receita através do PVA. O procedimento que nós vamos estar mostrando aqui para os senhores, talvez não funcione 100%. Ele só vai funcionar se a empresa em questão, o contribuinte a qual o arquivo pertence, estiver com o cadastro de produtos em dia atualizado com as informações corretas. Por quê? Porque nestes blocos, o C481 e os blocos C485, eles não têm informações de ICMS, eles só têm as informações de PIS e COFINS, como CST, base de cálculo, alíquota, imposto de PIS e de COFINS. Então, para a gente identificar o valor do ICMS, nós vamos utilizar a alíquota de ICMS que está informada no cadastro de produtos, para calcular o ICMS e reduzir o valor do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Então, a partir daí, a gente faz as alterações no arquivo. Só que se o cadastro estiver incorreto, com as informações não precisas, também os valores referente ao ICMS calculado vai estar incorreto. Mas eu vou mostrar na prática para os senhores como tudo isso funciona. Aí talvez os senhores consigam absorver melhor e tomar uma decisão melhor a respeito se irão fazer o procedimento de ajuste no arquivo ou não. Então vamos lá, na prática. Eu tenho aqui o programa do PVA, do FD Contribuições. Eu não tenho nenhuma informação dentro do programa. Eu vou importar aqui um arquivo, modelo. Esse arquivo é de abril de 2017. Então esse arquivo será importado no PVA e após importado, nós veremos passo a passo o procedimento para fazer o cálculo do ICMS e consecutivamente abatê-lo da base de cálculo do PIS e da COFINS. O arquivo foi pré-validado. Esse arquivo é um pouco grande, parece ser de um supermercado. Talvez ele demore um pouco para importar. A gente vai converter esse arquivo TXT para o formato do Excel. No Excel nós vamos usar uma fórmula, Podemos usar o PROC-V ou índice de correspondência, O PROC-V eu não costumo utilizar muito porque em algumas situações ele não é 100% preciso, ele acaba sendo falha e retornando um erro. Eu utilizo geralmente uma outra fórmula do Excel chamada como índice de correspondência. Eu sempre utilizei e creio que ela é mais precisa em relação aos cálculos, ao retorno dos dados que precisam ser retornados na célula onde é aplicada a fórmula. Mas
pode ser que alguém opte por usar por ela, né, para o PROC-V. A finalidade será sempre a mesma dos dois, se eu utilizar tanto o PROC-V como esse índice de correspondência, né, a finalidade da fórmula é a mesma para trazer um determinado resultado. Esse arquivo está um pouco grande. Eu deveria ter pego um arquivo menor para que pudéssemos fazer um teste, mas agora vai esse mesmo. Vamos aguardar mais uns minutinhos aí. Talvez o vídeo fique um pouco longo. Ou eu vou tentar também acelerar no vídeo para compensar essa perca de tempo na validação. Senão a gente fica muito tempo amarrado ao vídeo, né? Ao meu ver, esse arquivo ele é bem grande, possui uma grande quantidade de linhas. Bom, o arquivo foi validado, ok? Ele só contém alguns alertas, mas via de regra ele foi validado, não tem erros. Na consolidação eu consigo verificar o valor de PIS e da COFINS que eu tenho aqui, né? Então vou até anotar aqui no papel que eu tenho o valor a recolher aqui de 4.564,44 de PIS e eu tenho 21.024,09 de COFINS, ok? Então vou deixar minimizado isso daqui por enquanto. Eu vou abrir o nosso programinha aqui, que é o SPED XML Excel Sysconv. Este programa ele está disponível aqui no nosso site, né, em www.sysconv.com.br. Os senhores podem vir em produtos, SPED XML Excel Sysconv, né? Aqui os senhores têm a opção de baixar a versão de demonstração, que funciona gratuitamente por 15 dias. Então, no meu caso eu já tenho aqui a versão baixada e instalada. Eu vou executar aqui na minha máquina. A partir de agora eu vou converter o arquivo TXT. Esse arquivo TXT de PIS e COFINS que a gente acabou de importar, eu vou convertê-lo para o formato do Excel. E no Excel nós vamos aplicar, né, os cálculos lá referentes ao ICMS e consecutivamente referente à exclusão, né, do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o arquivo foi gerado, né, em Excel. Vamos lá na pasta, ok. Então, estou abrindo o arquivo aqui, que foi criado. Então, neste arquivo, a gente vai ver lá no bloco C481, tem as informações de cupom fiscal, e C485. C481 tem as informações de PIS. E C485 tem as informações da COFINS. Ok?
Tá. Então, como que eu vou fazer para trazer o valor do ICMS para cá? Eu vou ter que fazer algum cálculo aqui, né? Vamos tentar. Vou usar essa coluna J que está vazia, não está com nenhuma informação. Os senhores podem usar ela. Aqui eu vou usar uma fórmula que é igual. Vou usar a fórmula índice para eu buscar aqui o meu retorno. O que eu quero que ele retorne para mim? Vou buscar aqui a matriz de retorno que está lá no bloco 0,200. O que eu quero que ele me retorne? Quero que ele me retorne aqui a alíquota de ICMS. Então, eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo para ele selecionar todos os produtos. São 2.401 produtos que tem aqui, né? Então, eu quero selecionar todos os produtos. Quando o sistema identificar lá no bloco 0400, lá no C481, o código do produto e comparar com o código do produto do bloco 0200, ele me retorne a alíquota correspondente. Então, aqui para que as células não fiquem se movendo, a gente vai fixá-las para que o sistema faça a busca dentro deste intervalo fixo, né? Então, aqui a índice 0,200 na coluna N da célula 2 até a da linha 2 na coluna N até linha 4.202 na coluna N. Então esse daqui é o retorno que o sistema vai me trazer. Eu vou voltar lá para 481. Então, o que eu quero que o sistema pesquise? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma correspondência. Nessa correspondência eu quero que ele pesquise o código do produto. Então ele vai pesquisar o código do produto quando este código do produto for igual, quando o código do produto no bloco C481, né, na coluna M2, ele for igual a algum código de produto lá do bloco 0200, mas da coluna D. Então, Ctrl Shift seta para baixo. Ponto e vírgula aqui. Aqui também eu vou fixar as células para elas não andarem. Se os senhores não sabem o conceito de fixação das células no Excel, depois os senhores pesquisam para que a gente usa esse cifrão entre a numeração e esta letra das células aí para que elas fiquem travadas. Se a gente ficar explicando aqui, vai ficar muito complexo e grande o vídeo. Então aqui eu vou informar o 0, que eu quero uma correspondência exata, né? Não quero nem mais nem menos, não quero valor aproximado. E aqui eu quero, acho que eu tenho que colocar esse 1 aqui, quando for verdadeiro. Deixa eu verificar aqui, é isso mesmo, ele me trouxe aqui a alíquota de ICMS. Essa mesma fórmula também eu vou utilizar, já vou utilizar aqui para o C485. Então está na coluna J, aqui na coluna J também eu vou ter a mesma fórmula, só que aqui é C485. Vamos ver se vai dar certo. Ok, deu certo. Então eu vou copiar isso daqui. Vou dar um Ctrl V lá na última linha, vou copiar e vou dar um Ctrl V para todas as linhas. Vou fazer o mesmo lá no 485, vou copiar, seta para o lado, Ctrl seta para baixo, vai lá no último, seta para o lado, Ctrl V, Ctrl C, copia a fórmula, Ctrl Shift seta para cima, vou até a primeira linha e dou um Ctrl V. Já colou para todo mundo. Então, o Shift Ctrl seta para baixo, para frente, para os lados, ele ajuda bastante a gente. Então agora aqui eu vou calcular
o ICMS. Como que eu vou fazer para calcular o ICMS? Posso até colocar um condicional. Vou colocar aqui, ó, igual se... vou colocar um igual se. Por quê? Eu quero saber primeiro aqui se o CST... Vou colocar aqui, como que eu posso fazer? Não, vamos fazer o cálculo direto. Eu vou colocar aqui igual o valor do produto vezes a alíquota de ICMS. Por cento, né? Ele já me dá o valor de ICMS aqui, ok? Vou dar um Ctrl V, vou dar um Ctrl C. Vou dar aqui um Ctrl V, ok? Ok. Então, coloquei aqui, eu já tenho os valores de ICMS agora nessa coluna aqui. Isso se o cadastro de produtos estiver correto, né? Fiz isso daqui, eu vou fazer o mesmo lá no C485 também. Eu vou pegar aqui o valor do produto vezes a alíquota de ICMS em porcentagem. Vou copiar. Vou dar o Ctrl C, Ctrl V, ok. Então já tenho o valor de ICMS. Onde que vai estar a minha base de cálculo de PIS e COFINS? A minha base de cálculo de PIS e COFINS vai estar aqui. Vou criar uma nova coluna. Eu vou fazer assim, ó. A base de cálculo vai ser igual tá no C85, não tem problema, tá? Vai ser igual a base de PIS atual menos o valor de ICMS, ok? Essa é a minha nova base. Então, a base de cálculo aqui era 54,76 menos 9, né? Vai dar aí R$45. Vou dar um Ctrl C, Shift Ctrl seta para baixo, Ctrl V, Ctrl C. Ok? Tá, tem alguns que estão negativos, por quê? Porque é o seguinte, não pode ser negativo, então aqui eu tenho que ter uma condicional, igual se o CST, se o CST de PIS e COFINS, então vamos lá, se o CST de PIS e COFINS ele for igual 0,1, então a gente vai retornar a base de cálculo menos o valor do ICMS. Senão a gente vai retornar a própria base, né, que é o H2. Vamos retornar a própria base. Vamos corrigir a fórmula. Ok. Vou dar um Ctrl C, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl V. Ok, corrigi os problemas, os negativos. Então já tenho as novas bases de cálculo. Observe que aqui o valor está 925,378, né? Está menor do que a base anterior, que estava em 1.008, né? Deixa eu ver. 1.008. 1.000.840.000. De 1 milhão ele baixou aqui para 925. Esse é o efeito do ICMS sobre a base de cálculo de PIS e COFINS. Tá, então essa é a base atual. Eu vou dar um Ctrl C, vou copiar essa base. Já vou aplicar lá no C481. Na antiga base de PIS e COFINS, eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo e vou colar só os valores, ok? Colei. Então essas duas informações que a gente colocou aqui eu não vou nem usar, vou apagá-las
que eu já trouxe lá do outro cálculo, e aqui eu vou fazer um novo cálculo, igual a base de PIS e COFINS vezes a nova alíquota em percentual. O sistema já recalculou, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, recalculou tudo. Esta base de cálculo aqui eu vou dar Ctrl Shift seta para baixo, porque eu vou copiá-la e vou lá no C485. Eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho ela aqui, vou excluir isso daqui. Aqui também eu não preciso mais. E aqui eu vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. Ixi, não colou. É só copiar aqui de novo, vir aqui no C485 e colar só os valores, ok? Já me trouxe os valores corrigidos. Agora eu vou dar aqui um igual, base de cálculo vezes alíquota em percentual. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, já alterou todos os valores, ok? Então fiz as alterações aqui, não sei se os senhores conseguiram compreender o que eu fiz. Se não conseguiram, os senhores podem comentar aí no vídeo abaixo. Deixa eu ver se ficou alguma coisa com... Não, está tudo correto. Aparentemente está tudo correto. Então ele só alterou aqui, né, as informações da base de cálculo de PIS e COFINS para os itens que tem o CST01. Já fiz as alterações, agora eu vou retornar o arquivo do TXT do Excel para o TXT. Então vamos lá. Vou vir aqui, PET.XML Excel, vou PIS e COFINS, vou selecionar o arquivo. O arquivo é um pouco grande, talvez ele demore um pouco para converter, né? Então vamos lá. O sistema está processando, né? Vamos ver aqui. É um arquivo grande, ele pode demorar um pouco para ser convertido. Ela está na fase 5 de 9, né? 6 de 9 já. E assim que converter a gente vai validá-lo novamente. Lá no PVA. Quando a gente validar, ele estava sem erros, ele vai apresentar um erro, é normal, né, que é o erro no bloco M, que nós não alteramos os blocos M. Os blocos M, ele se refere aos totalizadores da tributação de PIS e COFINS constante no arquivo, né? Então, como a gente não alterou os blocos M, ele vai dar um erro, mas é só a gente gerar a apuração novamente e a gente fazer uma pequena modificação internamente dentro do programa, que o problema já é corrigido. Isso daí é simples, eu vou mostrar para os senhores. Tá, o arquivo já foi convertido, né? Gerou, vamos validar o arquivo lá no PVA. Então, vou pegar o arquivo aqui, vamos ver se ele está correto, né? Ele está dizendo que já existe a escrituração, que ele vai sobrepor a escrituração do arquivo anterior.
fazendo a pré-validação. Opa, ocorreu um erro, deixa eu ver aqui. Deu algum valor negativo. Agora não. Tá. Esse valor na verdade é lá no bloco C100, onde a gente nem mexeu. Então, só para a gente corrigir, eu vou lá na linha 2896 desse arquivo e vou tirar esse negativo. Vou tirar aqui o negativo só para que o arquivo possa ser validado, tá? Então vamos salvar, vamos importar novamente. Ele não tem nada a ver com as alterações que a gente fez, pode ser por outro motivo. Vamos ver se ele vai passar na pré-validação normal. Ok, então aparentemente ele passou na pré-validação. Agora ele vai começar a fazer a validação dos dados. Esse processo pode ser um pouco demorado, né? Eu vou dar uma pausa aqui. Assim que ele validar aqui eu já volto já. Para que os senhores não precisem ficar esperando muito tempo. Então, o arquivo ele apresentou um erro aqui, né? Vamos ver. É normal ele apresentar esses dois erros aqui, né? Por que ele vai apresentar os erros? Eu vou ter que validar aqui de novo, tem que gerar apurações, né? Sempre quando a gente importa o arquivo, a gente gera apurações para que o sistema recalcule as informações de PIS e COFINS. E assim que ele termina de gerar apurações, a gente pede para verificar novamente. Lembrando que a gente tinha os valores de 4.564 e 44 de PIS a recolher no arquivo anterior e o valor de 21.024.09 de COFINS. Então a gente vai fazer uma comparação após essa alteração para a gente saber exatamente qual é o valor os valores que foram reduzidos. O ruim de pegar um arquivo grande é que para fazer a demonstração a gente acaba perdendo muito tempo. Não me atentei a esse detalhe. Deveria ter pego um arquivo de tamanho menor, que seria bem mais fácil da gente concluir a exemplificação de forma mais rápida. Também já está terminando aqui, né? Ok. Gerou aqui, né? Deixa eu ver se eu já consigo ver a nova apuração. Então, eu já consigo verificar aqui a nova apuração, né? De PIS, do PIS e da COFINS. Por que o arquivo está apresentando um erro? Ele está apresentando erro porque os valores atuais, né? Vou ter que verificar pendências aqui. Na verdade, os valores atuais a recolher não são mais os mesmos que estavam no arquivo anterior. Então, ele dá essa pequena diferença de valores. Mas aqui eu vou verificar pendências novamente. Aí a gente já consegue corrigir e validar o arquivo já de uma vez por todas, né? Então, teve algumas alterações aqui no bloco M210, né? Quando a gente faz a verificação, ocorre isso.
arquivo ainda está em processo de validação, né? Assim que ele concluir a validação, a gente já finaliza esse vídeo. Já estamos no final já. Só preciso que ele termine aqui de validar. Ele ainda vai dar 2 erros, né? Agora o erro é referente aos valores a recolher, né? Então é que eu tinha o valor a recolher de 4.564, agora baixou para 3.319. Então eu tenho que copiar esse valor aqui, né? Colar ele aqui. Para COFINS também mesma coisa, né? Ele vai dar erro aqui porque era 21. Agora baixou para 15.288,65, então tenho que copiar, vir aqui e colar. A partir de agora eu tenho que verificar pendências novamente. Só que para o arquivo não ficar todo aquele processo demorado, então só vou mostrar aqui para os senhores a consolidação. Já foi feita a alteração, a redução, né, do ICMS da base de cálculo, deu uma diferença de R$1.200 mais ou menos aqui do PIS e aproximadamente R$6.000 aqui da COFINS. Aqui dentro dos blocos a gente consegue verificar, né, as informações que foram alteradas, né? Se a gente vê aqui no C400, cupom fiscal, né, a gente pode pegar aqui um lançamento qualquer, verificar aqui o CST01, o valor do produto ele é 124,32, a base está 103,19. Aqui está 640, provavelmente não teve valor de PIS e COFINS, ó. Aqui já teve, ó, era 33,35, baixou para 31. O CST06 não vai calcular, né? O 01 aqui era 168, baixou para 139. Enfim, está sendo aplicada aqui a redução do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS conforme a regra que nós estabelecemos. Então é isso aí, pessoal. Vou terminar por aqui essa apresentação e eu aguardo os senhores numa próxima apresentação. Até mais, até a próxima. Um grande abraço